as três divisões do cristianismo, como uma fé se tornou três mundos. Hoje, se você olhar para um mapa do mundo e colorir cada região pelo credo religioso de sua maioria, vai se deparar com algo monumental. Mais de 2 bilhões de pessoas se identificam como cristãs, mas elas não formam um bloco único. Pelo contrário, estão divididas em três grandes ramificações que, ao longo dos séculos, construíram igrejas diferentes, desenvolveram ritos diferentes, elegeram líderes diferentes e chegaram a guerrear umas contra as outras. De um lado, cerca de 1,3 bilhão de católicos romanos que reconhecem a autoridade máxima do Papa, em Roma. Do outro, mais de 260 milhões de cristãos ortodoxos espalhados pela Europa Oriental, pela Rússia e pelo Oriente Médio, que jamais reconheceram esse mesmo Papa. E ainda, mais de 900 milhões de protestantes, divididos em dezenas de milhares de denominações, batistas, luteranos, presbiterianos, metodistas, pentecostais, que rejeitam tanto o Papa quanto boa parte das tradições medievais. Três mundos dentro de uma mesma fé. Três interpretações de um mesmo livro. Três estruturas de poder que moldaram impérios, moveram exércitos e transformaram o mapa político do planeta por mais de 1000 anos. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que não existia o Papa, como o conhecemos hoje. Não havia Igreja Ortodoxa Russa, nem pastores protestantes. Não havia catedrais góticas competindo com basílicas gregas. Havia simplesmente a Igreja, uma única instituição que se espalhava por um único império, falava com uma única voz e enterrava seus mortos nas mesmas catacumbas subterrâneas. O que aconteceu? Como uma instituição que nasceu perseguida nas sombras do Império Romano se tornou o maior poder espiritual do mundo ocidental. E então, a partir de dentro, se partiu ao meio, e como 500 anos depois, voltou a se partir de novo. Para entender o mundo de hoje, a política europeia, as guerras religiosas, o papel do Vaticano, a explosão evangélica no Brasil e na África, é preciso voltar ao princípio. Não ao princípio bíblico, mas ao princípio histórico. Aquelas décadas sombrias, em que o cristianismo era considerado uma seita perigosa dentro do maior império que o mundo já havia visto. É de lá que tudo começa. A fundação, a Igreja Primitiva e o Império Romano. Para entender como o cristianismo se dividiu, é preciso primeiro entender como ele sobreviveu. O início não foi glorioso. Nas décadas que se seguiram à crucificação de Jesus, por volta do ano 30 d.C., seus seguidores eram um grupo marginalizado numa província remota do Império Romano. A Judéia estava sob ocupação. Os romanos não tinham qualquer interesse em uma nova seita judaica, a não ser para sufocá-la quando ela causasse problemas. E causou. Os primeiros cristãos eram vistos como perturbadores da ordem pública. Recusavam-se a cultuar os deuses romanos e o próprio imperador, e pregavam a igualdade entre escravos e homens livres, uma ideia subversiva numa sociedade construída sobre a escravidão. As perseguições foram intermitentes, mas violentas. Sob o imperador Nero, nos anos 60, depois de Cristo, cristãos foram usados como tochas humanas nos jardins imperiais de Roma. Sob Domiciano, no final do século I, foram sistematicamente caçados. Sob Diocleciano, já no século III, houve o que os historiadores chamam de a Grande Perseguição. Igrejas destruídas, livros sagrados queimados, líderes religiosos executados. Nessas décadas de repressão, os cristãos se encontravam em redes subterrâneas. As catacumbas de Roma, túneis escavados nas rochas calcárias, fora das muralhas da cidade, onde enterravam seus mortos e celebravam seus ritos longe dos olhos do Estado. Durante quase 300 anos, o cristianismo cresceu na sombra, mas a sombra não durou para sempre. Em outubro de 312, depois de Cristo, um general romano chamado Constantino disputava o controle do império numa batalha que decidiria o destino de Roma. Na véspera do confronto, segundo o relato do próprio Constantino, registrado pelo bispo Eusébio de Cesareia, ele teria tido uma visão, um sinal cristão, o Chi-Rho, as duas primeiras letras do nome de Cristo em grego, e a mensagem: com este sinal vencerás.
Constantino mandou pintar o símbolo nos escudos de seus soldados e venceu. Compreender essa separação não é apenas compreender a história da religião, é compreender a história do Ocidente, das guerras europeias, da colonização das Américas, da formação das identidades nacionais e da nossa própria história. Se você gosta de reconstruir o passado, inscreva-se no Antes da História. Na capital pernambucana, em 19 de setembro de 1921, nasceu o homem destinado a se tornar o brasileiro com o maior reconhecimento nos círculos intelectuais do mundo. Formado em Direito pela Universidade do Recife, foi no contato com seu povo que descobriu sua verdadeira missão: combater a ignorância que escravizava os afligidos pela dura realidade nordestina. Sua dedicação ao ensino dos mais pobres e, principalmente, sua peculiar abordagem de pedagogia alavancaram seu prestígio por todo o país e para muito além dele. Paulo Freire é portador de pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa, concedidos por universidades brasileiras, europeias e norte-americanas. Foi contemplado com o Prêmio Educação da Paz da Unesco em 1986 e declarado patrono da educação brasileira em 2012. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. A partir de experiências educacionais com analfabetos de sua região natal, o Nordeste, Paulo Freire desenvolveu na década de 60 seu método de alfabetização de adultos. Prometendo uma alfabetização mais eficiente, capaz de conceder o dom da leitura em tempo reduzido, seu método se caracteriza por ser silábico, em oposição, por exemplo, ao alfabético, baseado nas letras do alfabeto, e ao fônico, baseado nos sons da língua. E, sobretudo, em 1971, o escritor uruguaio Eduardo Galeano lançava a maior obra de sua carreira: As Veias Abertas da América Latina. Em uma análise que compreende desde a colonização europeia até a Idade Contemporânea, o livro traça o histórico daquilo que Galeano enxerga como uma constante exploração política e econômica da América Latina pela Europa e pelos Estados Unidos. De enorme impacto em segmentos da política e da intelectualidade latino-americanas, a obra passou a ser conhecida como a Bíblia da Esquerda, engajando militantes de todo o continente no ímpeto anti-americanista e anti-imperialista. Em 1990, esse clamor por autodeterminação culminaria no encontro fadado a selar o destino do continente. Na cidade de São Paulo, lideranças de esquerda se reuniram no encontro de partidos e organizações de esquerda da América Latina e Caribe para promover uma aliança com força suficiente para, enfim, conceder autonomia aos povos da região. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Mas antes de eu te apresentar o lado oculto do Fórum de São Paulo, eu quero te apresentar uma outra história. O ano é 1848
O documento que viria a influenciar profundamente o curso da história mundial acaba de ser escrito: o Manifesto Comunista. Desde então, a ideologia comunista circula pelo mundo, reunindo admiradores e críticos ferrenhos. Mas eu te prometo, existe uma forma de você conhecer a história e o legado dos grandes responsáveis pela ideologia comunista. Dia 14 de março, estreia o novo épico da Brasil Paralelo, História do Comunismo. A maior produção audiovisual já feita sobre esse tema, que reuniu os maiores especialistas do mundo quando o assunto é comunismo. E você poderá assistir gratuitamente aos 3 primeiros episódios dessa série. Basta tocar no link da descrição deste vídeo ou ler o QR Code que está aparecendo na tela e fazer o seu cadastro de graça. Nas eleições presidenciais de 2002, o então âncora do Jornal da Record, Boris Casoy, sabatinou Luiz Inácio Lula da Silva, que liderava as pesquisas de intenção de voto. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. O ceticismo cauteloso com que Boris Casoy revestiu a pergunta não a tornou menos indigesta para o PT. Como o jornalista relataria ao portal Imprensa 3 anos depois. Abre aspas. No começo da administração do PT, pressionaram a direção violentamente para me tirar da Record. Ameaçaram cortar a publicidade. Fecha aspas. Em dezembro de 2005, a Rede Record anunciou a rescisão do contrato do apresentador. Nos anos seguintes, mais rumores daquilo que Boris Casoy chamou de uma aliança entre líderes de esquerda da América Latina passariam a desembarcar no Brasil, viajando pelas incipientes redes digitais da internet, na voz do filósofo e escritor brasileiro radicado nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho. Com tom alarmista, que soava aos mais céticos como delírio conspiracionista, Olavo chamava a tal aliança continental da esquerda pelo nome: Foro de São Paulo. O Brasil é cúmplice de todas as organizações do Foro de São Paulo. Ele está comprometido com isso, Lula está comprometido com isso, assinou 1000 vezes promessas de solidariedade aos caras, ele simplesmente não pode voltar atrás. Mas, enquanto a loucura solitária inspira rejeição, a loucura compartilhada é mais difícil de ignorar, principalmente se for publicada em uma das revistas de maior circulação do país. O responsável por promover as denúncias sobre o Foro de São Paulo às páginas da revista Veja foi o colunista Reinaldo Azevedo. Isto não é paranoia. Durante muito tempo, quem falava do Foro de São Paulo era Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, mais 2 ou 3 malucos. Não, ele existe. Em 2008, também viria da Veja o golpe fatal no negacionismo do Foro de São Paulo. Um enviado da revista a Montevidéu registrou o encontro daquele ano. E a face oculta da esquerda latino-americana começou a ser revelada. Os médicos cubanos foram recebidos dessa forma. Compartilhe esse vídeo, para que ele chegue às pessoas que mais precisam conhecer a verdadeira face da esquerda latino-americana.
Meus amigos, prestem atenção no que nós vamos dizer agora, porque enquanto você assiste esse vídeo, tem uma cena acontecendo em Teherã que resume tudo o que o Oriente Médio virou nos últimos meses. Porque nesse exato momento, o corpo do homem que mandou no Irã por mais de 30 anos está exposto dentro de uma das maiores mesquitas do país, numa caixa de vidro cercado por delegações de mais de 90 nações. O Ayatollah Khamenei, morto no primeiro dia da ofensiva contra o Irã, em fevereiro, e enterrado só agora em julho, num funeral que reúne China, Rússia, Paquistão, Índia e uma multidão que o próprio regime precisou montar com desconto de hotel para encher a rua. Olha como o esquema funciona. E no meio dessa lista de países que mandaram representante, tem um nome que talvez você não esperasse ver. Um nome que fala direto com você, que está do outro lado da tela aqui no Brasil. O Brasil mandou representante oficial para o funeral do Ayatollah. Guarde essa informação, pessoal, porque daqui a alguns minutos nós vamos te mostrar exatamente o que isso significa e não é o que a imprensa brasileira está te contando. Mas antes, eu preciso que você entenda o tabuleiro inteiro, senão essa peça sozinha não vai fazer sentido. E é justamente por isso que eu chamei o Davi para sentar aqui comigo hoje para falarmos sobre isso, véspera de jogo do Brasil. Daqui a pouco a seleção joga com a Dinamarca na Copa do Mundo e nós estamos fazendo esse esquenta com você porque o Brasil tá lá. O Brasil tá nos Estados Unidos jogando, mas também tá lá babando o ovo de ditador no Irã. E isso é grave. E eu preciso que você espalhe essa notícia porque é uma vergonha pro Brasil. Davi Almescani, direto de Israel. Davi, como é que tá aí? Fala, Shimon, tudo bem? Por aqui estamos na mesma, né? No aguardo do término dessa pausa. O horário local aqui 21h45. Mas antes de eu mergulhar nessa história toda aí, deixa eu dar aqui pro pessoal o mapa dessa live, porque hoje o cardápio tá bem pesado, cara. Anota aí o que você vai ver nos próximos minutos. Primeiro, a gente vai te levar para dentro do funeral do Khamenei, o maior da história do Irã, né? É o maior, segundo o que estão dizendo por aí, e te mostrar a participação do Brasil nessa história também, com detalhes que a imprensa brasileira não está te contando. Segundo, o mistério do sucessor, né? O novo líder supremo do Irã, não apareceu no velório do próprio pai. Teve gente que confundiu os irmãos. Um dos irmãos aí, Shima, confundiram com ele. Mas, na verdade, não era ele, eram os 3 irmãos. Mujtaba oficialmente não estava lá. E o motivo que saiu nas últimas horas também é importante. Olha só, eu não vou entregar agora o que é o motivo, exatamente o motivo, você vai entender na hora certa. Terceiro, o furo que a CNN soltou hoje sobre um aviso secreto que os Estados Unidos deram ao Irã no meio da negociação. Quando você ouvir isso, você vai entender por que essa mesa de conversa aí, essa mesa de negociação, não é uma mesa normal. Quarto, o Líbano, que não para nunca, com o exército de Israel agindo ontem e hoje, tá? Ataques da Força Aérea Israelense ontem e hoje no Líbano, também no primeiro dia do funeral, e tem uma frase do presidente libanês revelada agora que eu garanto que você nunca imaginou ouvir da boca de um presidente do Líbano. E vocês lembram, né? O Lula gritava pro Trump, Trump quer jabuticaba, Trump é isso, Trump é aquilo. Aí o Trump agora rompeu com o Lula, mandou o Lula se catar, diz que o Lula é um insignificante, que o Lula é volátil na linguagem da diplomacia, é uma pessoa que não é confiável, você entendeu? É, um cara louco, um cara maluco, um cara que tem dupla personalidade, certo? É isso. Então o Trump, ele detesta ser humilhado. Ele não é um cara que aguenta desaforo e não leva desaforo para casa. E aí também é o seguinte, né, Davi? Tem a maior máquina de guerra do mundo, a maior potência econômica. Esses caras, eles não precisam levar desaforo para casa se eles não quiserem. Mas aí estão enfrentando um Irã que morre lutando. Essa é a diferença, né? Porque aqui no Ocidente, se você leva um murro na cara de um grandão de verdade, você fica quieto. Você fica quieto porque você sabe, você quer viver. Você quer viver o outro dia para contar a história. Lá não. Lá, se eles morrerem, eles festejam. Eita, meu querido Brasil, Donald Trump vem aí, parará. Donald Trump vem aí. Eu quero te mostrar aqui agora, em primeiríssima mão, as atitudes que serão e já estão sendo tomadas pelo governo de Washington, porque eu disse a você que o PCC e o CV seriam classificados como organizações terroristas. Aí muita gente disse que não, porque o
o Lula tem um bom relacionamento com esse povo e tal. Eu digo, eles serão. E não é só isso. Agora você verá que Marcola, por exemplo, ele pode ser extraditado para os Estados Unidos, dependendo do grau de informações que estão sendo levantadas e que começou lá com a cantoria de Maduro. Eu disse a vocês que tinha obtido informações de que Maduro estava cantando mais do que um passarinho, sobre o tráfico de drogas no Brasil, sobre as campanhas eleitorais. Lembram disso? E que isso teria repercussões fortíssimas. Não somente sobre o Marcola ser extraditado, mas também sobre alguns ministros que costumam soltar integrantes do PCC e do CV, e os americanos não entendem como é que alguém com quilos e quilos de droga é liberado pela mais alta corte brasileira. Fica comigo, porque hoje você verá que eu separei 8 pontos onde os Estados Unidos já estão trabalhando para poder implodir o PCC e o Comando Vermelho e, com isso, terem maior autoridade sobre o território do nosso país. Gente, o que é que já está acontecendo? O primeiro passo que os Estados Unidos estão fazendo foi mudar a categoria jurídica do PCC e do CV para facções terroristas internacionais. Nesse momento, é bom se dizer que Lula não queria isso, o STF não queria isso, e, pasme você, o comandante do Exército Brasileiro, infelizmente, chegou a dar uma declaração dizendo que eles não eram terroristas. Logo em seguida, saiu a declaração, e isso muda tudo juridicamente para o modo de pensar dos Estados Unidos. Isso já aconteceu e é o primeiro ponto. Agora, o que está acontecendo? Agora, a asfixia financeira começou. É o congelamento dos bens de indivíduos e empresas que estão envolvidos com essas facções. Donald Trump pegou o Shimada e a Stella e cancelou, congelou tudo o que eles tinham nos bancos americanos. O oxigênio financeiro do crime, obviamente, é o dólar, né? Por onde circula a moeda. Na Flórida, Donald Trump mandou trancar tudo isso e no mundo inteiro o que eles tinham de ativos nos bancos foi congelado. Isso está dando muito trabalho ao PCC e ao CV, porque a OFAC, que é o órgão do Tesouro dos Estados Unidos, está tornando essas 2 pessoas e as 3 empresas párias no mercado financeiro. Ninguém quer mais negócio com esse povo. Da noite para o dia, eles se tornaram leprosos, tá? O próximo nível agora será a cobrança por cooperação e transparência, de que a diplomacia americana vai começar a pressionar e exigir publicamente que as autoridades brasileiras cooperem com medidas mais duras. Eu acho difícil o governo de Lula cooperar, até porque o Maduro está cantando, eu repito, e dizendo abertamente que no Brasil houve financiamento de campanhas eleitorais com dinheiro sujo ou lavado do tráfico. Então, Donald Trump está acionando a máquina diplomática, né, que tem as suas investigações para garantirem que instituições entreguem informações e comecem a apertar de verdade o tráfico no Brasil. Lembre-se de que na Venezuela começou com o alerta lá de que eles iriam fazer isso. No caso, era sobre as eleições na Venezuela. No Brasil, a cobrança tende a ser sobre o controle cada vez maior de fronteiras, portos e aeroportos. Eu tenho certeza que Lula vai tentar fazer aquele teatrinho junto com a turma dele, mas não vai conseguir enganar os Estados Unidos. E aí nós partimos para mais um passo, que será, além desse, tá certo, da cobrança por cooperação e transparência,
a minha fonte elencou aqui que haverá um indiciamento na justiça americana. À medida que Maduro fala, à medida que a CIA levanta que as informações dele são corretas, os procuradores federais dos Estados Unidos, como os da Flórida e de Nova York, gente, atenção Brasil, podem emitir mandatos de prisão internacional e abrirem processos contra Marcola, por exemplo, e outros líderes criminosos, sejam eles deputados, senadores, ministros, seja lá o que for, que haja comprovada confirmação de que eles estão ajudando o dinheiro da grana ou a própria droga a chegar aos Estados Unidos da América. Aqueles que são também facilitadores, aqueles que libertam traficantes presos pela Polícia Federal, sem motivo nenhum, né? De uma canetada lá, solta um cara com não sei quantos quilos, quase tonelada de droga, e o brasileiro manda soltar, estão sendo observados também pela Justiça de Washington. Help! I need somebody, help! Forte abraço e até a nossa próxima live. Na força de Deus, a verdade vai brilhar em nosso país. Tchau, tchau.